concluir mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Começamos a revista nova e eu convido a você a estar nessa manhã, estarmos refletindo, estudando sobre o comportamento do crente. Eu creio que o pastor Rafael, juntamente com a irmã Kézia e toda a equipe da Escola Bíblica, foram muito felizes na escolha dessa revista. E eu convido você, nesta hora, a estar meditando, falando com Deus a respeito dessa revista e dessa lição, sobre o nosso comportamento enquanto cristãos que somos. Senhor, nesta manhã nós queremos te louvar pela beleza da tua santidade, Pai. Queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aprendendo sobre o nosso comportamento, sobre como devemos tratar os nossos semelhantes, como devemos tratar contigo, nosso Pai Celestial. Que o Senhor nos ensine, Pai. Nos dias que estamos vivendo hoje, tem sido difícil, Senhor. Os relacionamentos, Senhor, nós entendemos que precisamos melhorar, precisamos aprender mais. Fica conosco nesta manhã, nos dá o discernimento que é necessário para entendermos a Tua vontade e que possamos compreender o que a Tua palavra diz, ó Deus. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Tivemos 2 aulas aí maravilhosas com a irmã Terezinha, o irmão Eduardo, no domingo retrasado. E eles já trouxeram, assim, algo que abre mais ou menos o nosso entendimento para saber o que nós vamos lidar agora, nesses próximos meses, com essa lição. A revista Comportamento do Crente trouxe na primeira lição a doutrina bíblica e ética cristã. O irmão Eduardo trouxe alguns tópicos, frisou algumas coisas, importante. A irmã Terezinha, no domingo anterior, também trouxe princípios bíblicos da ética cristã, que foi uma aula tremenda, uma aula que nos ensina muito. Nos deixou alguns exemplos, e que a gente possa prosseguir, irmãos. Nós entendemos que, assim, Deus tem falado com a igreja. Precisamos nos engajar com tudo isso que está sendo falado, com tudo isso que está sendo ministrado para nós e saber como que nós temos nos comportado nos nossos relacionamentos, nas nossas caminhadas, nas nossas andanças, na nossa convivência aqui nessa terra. Então, nesta manhã, nós vamos dar continuidade, vamos estar falando sobre a ética do comportamento cristão. A ética nada é, amados, o nosso dever com o nosso próximo, conosco mesmo e com Deus. A gente pode perceber que todos os departamentos, todas as profissões, cada um tem o seu código de ética. O que é isso? Aquilo que você precisa ter ali como regra, como base, que norteia um profissional, como ele deve se portar, Nós entendemos assim que é uma bússola para cada um. E para o cristão, qual seria o seu código de ética? O nosso código de ética, o nosso manual de ética é a Bíblia Sagrada, que nos ensina a nos relacionar com as pessoas. Desde o Éden, Deus quer ensinar isso para o homem, para a mulher, para a criança, para o jovem e para todos que tenham ouvido e que possam ouvir a palavra de Deus. Então, nesta manhã, nós vamos começar, amados, com o versículo-chave da nossa lição, que está lá em Filipenses, capítulo 1. Paulo saúda os filipenses, na igreja de Filipos, e ele deixa uma frase muito interessante que diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia do Senhor. O que Paulo dizia para aquele povo, o que Paulo está dizendo para nós hoje, o que a palavra de Deus está nos trazendo hoje? Está falando a conduta do crente, a maneira como o crente deve andar. Naquele momento ali, Paulo estava dizendo àquele povo Filipe, com os bispos, com os diáconos, ele estava dando uma palavra de incentivo para que continuassem a aprender mais, a estar percebendo todas as coisas. E no término desse capítulo 1, ele diz assim, para que possais discernir as coisas excelentes,
para que sejais sinceros e inculpáveis ao dia do Senhor. Ou seja, o dia que fechar as portas e que a verdadeira igreja for recolhida, que nós possamos estar inseridos lá. Por quê? Porque ele diz assim, cheios do Espírito, cheios do fruto da justiça, perdão, o qual vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ele está falando do fruto espiritual, ele está falando da retidão em que os crentes devem andar. O que vamos aprender nessa lição? Passando por essa lição, amados, nós deveremos conhecer os princípios bíblicos a respeito dos relacionamentos interpessoais, né? A perceber as atitudes que devemos ter com o nosso próximo. Procurar nos comportar de acordo com a orientação bíblica, né? Nós podemos hoje afirmar que o primeiro ponto é amar. Procurarmos amar e ser amados e a gostar de nós mesmos. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que não conseguem nem se olhar no espelho, que têm uma aversão de si mesmo, que acha que é um zero à esquerda, que é uma pessoa impotente, ela não gosta de si mesma, achando que ela é a pior pessoa do mundo, que ela não consegue nada, que ela não adquire nada, que ela não tem condições de ser uma pessoa melhor. Então, amados, eu penso assim que o amor próprio, um pouquinho de amor próprio faz bem a todos nós. Poder acordar pela manhã, né? Lavar o nosso rosto e olhar no espelho e saber que somos alguém que Deus ama, que tem valor e que precisa cada dia ser tratado, para que a gente possa olhar para as pessoas e também ter o mesmo pensamento. Os mesmos cuidados que eu tenho que ter com a minha pessoa, eu tenho que ter com as pessoas que estão à minha frente. Então, a sugestão para nós, alunos, é que nós possamos entender que o amor seja sem hipocrisia, sem falsidade, sem fingimento. E nós temos que perguntar sempre para nós mesmos, né? Será que eu tenho desenvolvido uma vida cristã fundamentada no amor sincero? Como tem sido o meu convívio com as pessoas? Eu tenho sido uma pessoa cordial, eu considero os meus irmãos, as pessoas que trabalham comigo, a minha família, né? Como eu tenho pensado no bem-estar do próximo? Será que eu tenho sido aquela pessoa egocêntrica, que só penso em mim mesmo, no meu bem-estar? Será que eu penso só, né, como dizia o ditado, será que eu só tenho olhado para o meu umbigo, né? A nossa vida cristã tem sido zelosa e dedicada no serviço do Senhor? Como que nós vamos pensar nessa questão, né? Se não pensar que isso tudo seja sincero, que isso seja realmente com muito amor, né? E nós iniciamos essa lição com Paulo falando de uma seção de éticas em sua carta, né? A gente pode ver lá em Romanos com a excelência, né, do culto racional e da diversidade dos dons que devem estar a serviço da igreja. Né? Sobre os dons espirituais, também nós vamos ver os 6 degraus do comportamento cristão. E aí nós podemos ver também em Romanos, amados, que também é um dos textos básicos da lição, Romanos capítulo 12, do verso 9 até o 11, que diz assim: as virtudes recomendadas por Paulo, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos com o bem. Amai-vos uns aos outros cordialmente, com amor fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E regozijai-vos sempre na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração e perseverantes. Então aqui a gente pode ver que Paulo vem dando uma sequência de éticas aqui, né? Quando ele fala sobre isso. E aí nós podemos pensar juntos um pouco sobre o que fala isso, que o amor realmente é o princípio governante na vida cristã. É muito mais do que emoção, é muito mais do que, né, a empolgação. É de uma natureza mais firme, né? E muito mais
do que o sentimentalismo puro, né? Mas é verdadeiro. Quando Salomão poetiza esse amor sem hipocrisia, dizendo: põe-me como um selo sobre o teu coração e como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Cantares 8, 6 a 7. A partir do amor sem hipocrisia, vem os degraus da ética do comportamento cristão, que vamos estudar em lições seguintes. E nessas lições nós vamos ver 6 degraus do comportamento, cristão. Nós precisamos entender, amados, que isso é importante para nós, né? O crente, ele precisa detestar o mal, ele precisa verdadeiramente fugir, né? Paulo usa várias vezes essa palavra fugir, e a gente vai ver no primeiro tópico aqui, onde diz que nós precisamos detestar o mal. Primeiro tópico, precisamos detestar o mal. E aí Paulo vem dizendo que significa, fugir significa a repulsa. O cristão, ele deve ter das coisas que são maus, ele deve ter desespero das coisas maus, ele deve ter repulsa, de tudo aquilo que causa mal, que causa desconforto para os outros, e nosso relacionamento com Deus também, que o Espírito Santo de Deus sempre venha nos trazer a memória, quando nós praticarmos coisas desse tipo, que a gente não conseguir fugir, porque Paulo está dizendo que nós devemos fugir, A palavra é bem enfática quando fala que nós devemos fugir do mal, porque verdadeiramente é coisas que não competem ao cristão. Lá em 1 Coríntios, amados, capítulo 6, o verso 18, diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo, Aí depois ele diz ainda no capítulo 10, verso 14, ele diz assim: portanto, amados, fugir da idolatria, Falo como criterioso, como a criteriosos, julgai-vos mesmo o que digo, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos nós participamos do único pão. O que Paulo está querendo nos dizer aqui com essa palavra? Ele está falando várias vezes, fugir, que o cristão ele deve fugir dessas situações. E aí depois 1 Timóteo capítulo 6, 11, ainda diz assim: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça e a piedade, a fé, o amor e a constância e a mansidão. Então nós podemos aqui constatar que nós devemos fugir, Nós precisamos fugir do mal, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Quando Paulo fala aqui, 1 Timóteo 6,11, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, um escritor cristão comenta esse texto, ele diz: o que necessitamos é ver a infinita beleza da santidade e a infinita maldição e o horror do pecado. O apóstolo João, em sua primeira epístola, coloca esse detestar o mal da seguinte maneira: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo e não amar o Pai, o amor dele não está. Então, amados, 1 João 2,15, nós temos que prestar atenção. Se estamos dando mais crédito às coisas desse mundo, se estamos nos apegando mais a essas coisas do mundo do que às coisas do Senhor. Então, o primeiro degrau da nossa busca é detestar o mal.
e ouvir o que diz a palavra de Deus. Foge. E muitas vezes nós precisamos fugir do fofoqueiro, daquela pessoa que diz que ela não é fofoqueira e não fala mal. Ela só é uma pessoa bem informada. E se a gente prestar bem atenção, o fofoqueiro, quando ele tá com a língua coçando, que ele precisa passar aquela informação, ele fala: olha, menina, você não sabe o que aconteceu. Aí você já fica ali do outro lado naquela situação, por mais que muitas vezes você não queira ouvir, mas também você, o seu lado humano fala mais alto. Então a gente tem que quebrar essa maldição lançada sobre as nossas vidas, falar: eu vou fugir, eu não quero me manter bem informado, eu não quero alimentar esse sentimento maldoso, esse comentário maldoso, porque muitas vezes ouvimos o comentário e ainda acrescentamos mais uma pérola no colar, dessa pessoa que está sendo totalmente dilacerada pela nossa língua muitas vezes, essa língua que muitas vezes glorifica e que amaldiçoa o seu irmão. Então nós temos que fugir, irmão, fugir disso. O segundo degrau, amados, ele fala algo também para nós apegar-vos ao bem. O cristão, ele precisa se apegar às coisas do bem. O verbo apegar sugere um desejo intenso de apropriar-se de alguma coisa. O salmista se expressa dizendo: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, e a minha alma tem sede de ti, e o meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Salmo 63:1. O comportamento ético do cristão, ele é uma busca constante e intensa do que é bom. Palavras que foram usadas por Paulo, que são firmes: detestai e apegai-vos ao bem. Elas podem ser ilustradas com 2 versos de Colossenses, como veremos a seguir. Detestai, que diz: agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Colossenses 3, 8 e 9. Aqui, amados, quando fala essa palavra detestai, e aí Paulo vem dando essa sequência, do que? Da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, do vosso falar. Hoje é uma coisa tão natural, homens e mulheres falam essas palavras obscenas assim de uma forma, na televisão. Hoje eles nem cortam mais, dependendo da programação. Eles volta e meia soltam aquele palavrão. E hoje também nós vimos dentro desse quadro, não é só a linguagem obscena, mas os vídeos, as piadas, muitas vezes num círculo de amizade, de amigos de trabalho, nós acabamos sendo inseridos também nesse meio. E é nessa hora que nós temos que fugir, detestar e falar para nós mesmos que nós não queremos. Nós não queremos. E nós temos que fazer a prática dessa palavra em nossa vida. Muitas vezes nós temos guardado isso em porta-joias, como se fosse algo muito precioso, que nós seguramos e nos agarramos e falamos assim: ai, mas não mexe aí. E Deus está querendo tratar. Então nós precisamos abrir e nos despojar. Senhor, eu quero rejeitar hoje a maldade. Eu quero jogar fora de dentro de mim a maledicência. Eu quero me livrar desses vídeos obscenos, dessas piadas obscenas que eu tenho participado. Eu quero não falar mal, eu não quero mentir mais, eu quero jogar isso fora, eu não quero mais guardar. Eu quero me livrar dessa sujeira, dessa maldade que é no meu coração, de quando eu ouço alguém falando mal de alguém, eu venho e incremento ainda. Eu quero jogar tudo isso fora, eu quero ficar livre desse peso. E eu quero deixar o meu porta-joias, eu quero deixar o meu coração, como disse a irmã Terezinha na semana passada, que nós deveríamos guardar eles, guardar o nosso coração, porque é deles que tem as saídas da vida. Então, amados, que a gente coloque só as coisas boas, que a gente guarde aquilo que é o bem. Revesti-o, pois, como eleitos do Senhor, porte-se como um santo, como um amado de Deus,
Colossenses 3,12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, né? E aí a gente pode ver, ilustrar de que forma isso, a gente se despindo, né, dessa roupa velha e vestindo de uma roupa nova, tirando toda mancha, toda mácula. É um exercício, amados, que nós temos que fazer. Nós temos que nos exercitar para fazer o bem, porque o mal já habita em nós. O mal já é natural, é a nossa natureza. A tendência do mal em nós, ela é automática. Ninguém precisa ensinar a gente a fazer o mal. Você não precisa ensinar uma criança de 2 aninhos a fazer uma birra quando ele quer pegar o celular do pai e da mãe, porque ele já sabe. Ele já nasce com essa malícia. Mas nós precisamos exercitar isso. Tudo isso, amados, nada mais é do que empurrar para longe de nós, jogar tudo fora, como eu fiz aqui, e abraçar-se de corpo e alma naquilo que é bom, naquilo que edifica. Um dos versículos últimos que a irmã Terezinha falou também sobre isso, né? Tudo que é bom, tudo que é puro, né? Se tem algum louvor nisso, pensai. Vamos trazer isso à nossa memória, irmãos, né? E aí o terceiro ponto que a gente vai falar também, do nosso degrau aí, amai-vos uns aos outros cordialmente, né? Hoje está difícil. Eu falava com um dos meus filhos essa semana sobre isso, sobre que o amor de muitos já se esfriou. E nós devemos ser afetuosos, irmãos, uns com os outros em amor fraterno. A palavra cordialmente é o que qualifica esse amor. Seja constante o amor fraternal. Não negligenciais a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber que acolhem anjos. Hebreus 13, 1, 2. Esse degrau do comportamento ético é de um mandamento de mutualidade, né? O amor cordial, ele tem que ser recíproco uns aos outros. E dentro da igreja nós não somos estranhos, nós somos irmãos em Cristo, né? Muito menos, não somos em unidades isoladas, mas somos irmãos, né? Porque mesmo o Pai, nós somos o mesmo Pai, temos a mesma fé, seguimos a mesma fé. Não é um clube social onde pessoas se encontram para se rever a cada domingo, né? Nem simplesmente reunião de amigos. A igreja é a casa da família de Deus, onde tem que ter a reciprocidade do amor e saber que é a marca mais visível do corpo de Cristo, o amor, porque foi assim que Jesus se entregou na cruz do Calvário por nós. Jesus, ele por amor, ele entregou a própria vida dele para que eu e você hoje estivéssemos livres, né? Depois, o quarto, nós também não podemos ser remissos, né? Mas no zelo não sejais remissos. O descuido da vida cristã acarreta vários problemas, né? O cristão não pode tomar as coisas de qualquer maneira. O nosso cotidiano é sempre uma alternativa entre a vida e a morte, entre o tempo curto e a vida terrena é uma preparação para a eternidade, como eu falei, né, uns domingos atrás. O profeta Jeremias nos exorta dizendo assim: maldito é aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Jeremias 48, 10. Costuma-se dizer que os cristãos podem abrasar-se, porém nunca oxidar-se. Jesus, em sua carta em Laodiceia, ele exorta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, né? Apocalipse 3, 19. O que é esse monte de versículo, essa sequência de versículos, amados? O tempo nosso é curto aqui. Muitas vezes nós falamos assim: um dia quando eu estiver bem de vida, que eu estiver estabilizado, aí eu vou ajudar na igreja, eu vou ficar lá no Lava Rápido com os irmãos, vou ajudar na cantina, eu vou fazer isso. Olha, quando eu estiver bem na minha situação, quando me aposentar, mas talvez a gente não tenha esse tempo, irmãos. Talvez nós não tenhamos esse tempo, né? A palavra e o professor aqui, o pastor que escreveu a revista, ele diz: o tempo é curto. E a vida terrena aqui, nós estamos em constante preparação, nós estamos em constante santificação para que a gente vá para o céu. E nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, então nós precisamos começar ontem. Nós temos que ser aperfeiçoados, amados, a cada dia, né? E nós precisamos trabalhar hoje. A casa do Senhor nós não podemos falhar.
Eu sei o quanto eu tenho falhado, mas assim, muitas das vezes eu me sinto culpada de não poder contribuir mais, de não poder fazer mais, e o Senhor sempre como uma goteira na minha cabeça. E eu sei, amados, aonde eu tenho falhado. E o Senhor me chama, né? O Senhor está sempre fazendo lembrar. E por que isso, irmãos? Porque, como diz aqui a carta, né, de Laodiceia, que fala assim: olha, eu repreendo e disciplino a todos que amam. Eu sei que Deus me ama. E eu sei quando Ele aperta mais um pouco o cinto. E eu sei exatamente onde eu tenho falhado. E os tempos mais maravilhosos eu vivi servindo ao Senhor. E eu não tenho dúvida disso. Que foi ali cooperando, trabalhando. Foi o tempo que eu vivia mais sossegado, o tempo que eu vivia mais disposta. E nós estamos seguindo a canção, né, nessa vida que nós temos e que muitas das vezes queremos achar soluções para tantas coisas, mas nós temos que atentar porque a palavra diz: vamos ser zelosos com as coisas de Deus, fazer as coisas para o Senhor com excelência, né? Vamos dar uma oferta, vamos comprar algo para a igreja? Ah, vamos fazer assim, vamos comprar do mais barato, vamos levar esse aí mesmo para a igreja. Mas vamos tomar cuidado, amados, porque Jeremias nos exorta de uma forma tremenda. Maldito é aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Está lá em Jeremias 48:10. E no 5 degrau, amados, ele diz assim: sede fervorosos de espírito. Não é você ser sapatinho de fogo, não, viu? Não é você estar pulando e gritando glória a Deus, fazendo bagunça, fazendo barulho. Não, não é isso. O William Buckley, né, comentando esse degrau, um escritor cristão, ele diz assim: devemos manter nosso espírito sempre em alta. O espírito fervoroso é o espírito que transborda, né? Você imagina assim o leite quando ferve, as mulheres, pela manhã, quando você fica ali vigiando aquele leite, você virou, o leite ferve, aquilo transborda, né? É bonito de se ver aquela espuma transbordando da caneca, né, do leite. E aí a gente olha, mas é isso que Deus quer, irmãos, que a gente esteja sempre assim, ó, transbordando como aquela espuma daquele leite, né? Que a gente esteja sempre em alta, fervoroso, né? Quando você vê uma água fervendo, o que que você vê? Aquelas bolhas ali fervendo em ebulição, né? E a gente pensa de que forma que Deus quer. É assim que Deus me quer. Foi exatamente nessa dimensão que Jesus admitiu à igreja de Laodiceia. Ele disse assim: olha, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. Olha, irmãos, ser fervoroso é muito mais que ser um irmão sapatinho de fogo, um irmão que rodopia, que gira o paletó. É muito mais do que isso. Esse fervor tem que vir lá de dentro, né? Esse fervor, ele tem que ser algo que vem lá de dentro da alma, com todos esses degraus juntos, né? Detestar o mal, fugir da maledicência, se apegar ao bem, amar uns aos outros cordialmente, ser zeloso, não ser remisso e ser fervoroso, irmãos. Fervoroso, né? O que se requer de um verdadeiro cristão? É o que Jesus falou àquela igreja, o que ele deseja de nós, que nós sejamos fervorosos. Isto é, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa apaixonada por almas, uma pessoa que se apaixona pelo crescimento da igreja, por missões, que quer ver a igreja santificada, que quer ver a sua igreja sarada, né? O Senhor não quer cristão fervoroso que pula, que rodopeia, que grita, que fala em línguas estranhas, mas que odeia o seu irmão, que não interage, que não se relaciona, né? Um crente apático, um crente que não é feliz, que não vive aquilo que Deus quer. Então nós precisamos cuidar, amados, e saber o que é ser um crente fervoroso, né? Não estou aqui para julgar, mas o que a palavra está nos dizendo hoje, neste dia: deteste o mal, fuja, né, do mal, e a gente possa lembrar disso com alegria no nosso coração, de saber que o Senhor corrige aquele que Ele ama,
E muitas vezes nós precisamos ser corrigidos, muitas vezes precisamos, né, o cajado chegar e bater na nossa cabeça. Mas precisamos disso, irmãos. Isso é a prova de que Deus nos ama. E nós não conseguimos aceitar a correção. Assim como os nossos filhos, muitas vezes nós estamos como crianças birrentas. Estamos sendo ministrados, estamos sendo tratados, mas não queremos. Esperneamos como criança quando, né, os pais não tiram nem o doce. Mas eu digo assim, quando o pai tira o celular da criança, né, é um terror. Então nós precisamos averiguar, né, o nosso comportamento, aquilo que precisamos tirar de dentro do nosso coração, aquilo que nós precisamos varrer, arrancar, né, passar lá um aspirador de pó lá naquele fundinho lá que ninguém vê, somente o Senhor. E nós temos que exalar isso para fora de nós, para que alcance o nosso próximo, para que alcance outras vidas que estão vivendo aí debaixo de um muro de lamentações, né? E precisamos servir ao Senhor, amados. O sexto degrau, né? O sexto degrau, servir ao Senhor. Ele falou assim, poxa, irmão, mas eu tô servindo, né? Eu tô aí segunda a segunda na igreja, eu tô... Mas o que é servir ao Senhor para você? Aqui a revista diz assim, quem serve ao Senhor está servindo ao seu próximo. E quem serve ao seu próximo está servindo a Deus. Jesus coloca esse assunto da seguinte maneira, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Mateus 25:40. O salmista do hino de ingresso ao templo declara, servi ao Senhor com alegria. Salmo 100:2. Esse sentimento deve ser constante no serviço cristão. O crente deve ter prazer no que faz, servindo ao reino de Deus, pois isso mesmo aconselha o apóstolo, portai-vos com sabedoria para que aqueles que são de fora, aproveitai as oportunidades, Colossenses 4. Quem não vive para servir, não serve para viver. Muitas vezes nós temos essa dificuldade, né, amados, de sermos seletivos, gostar de quem gosta de mim, fazer para quem faz para mim, mas muitas vezes nós precisamos avaliar, né? Por que eu digo isso? Porque nós precisamos entender esses 6 degraus. Eu preciso detestar o mal, eu preciso me apegar ao bem, eu preciso ser uma pessoa cordial, eu preciso fazer as coisas com zelo, principalmente na casa do Senhor, ser fervoroso de espírito, servir a Deus com alegria. E para isso, amados, por que todos os ensinamentos, né, nós temos que prestar atenção? Porque a palavra de Deus nos ensina, né? Mateus 5:48. A semelhança de Deus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então nós precisamos buscar essa semelhança, né? Nós precisamos parecer e testemunhar isso. Depois em Tessalonicenses 1:7, que exemplo que eu tenho dado de igreja do Senhor, vós vos tornastes o modelo para todos os crentes. Eu e você somos modelo para muitas pessoas que estão nos observando, para aqueles que estão dentro da nossa casa, os nossos filhos, né? Nós somos o espelho dos fiéis. Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. É isso, amados. É uma lição que completa muito aquilo que a irmã Terezinha falou. Mas para isso nós precisamos nos desprender, tirar, né, do nosso porta-joia, daquele lugar precioso, que geralmente porta-joia é onde você guarda coisas de valores, né? Nosso coração é um porta-joia e nós precisamos tirar aquilo que está impedindo, né, a nossa vida de crescer, a nossa conduta espiritual, nossos relacionamentos precisam ser sarados, precisam ser tratados. E a conclusão aqui da nossa lição, amados, Elizabeth Gomes, em seu livro Ética nas Pequenas Coisas, diz: Deus espera de seus filhos pecadores e redimidos pelo sangue de Jesus um padrão de excelência em tudo. Deste lado da glória não atingiremos perfeição no sentido de não pecarmos, mas somos aperfeiçoados a cada dia, à medida que nos acheguemos àquele que cumpre em nós o querer e o realizar. A vida cristã é uma experiência que se renova a cada dia em nossos relacionamentos.
E com quem esses relacionamentos? Com o nosso próximo, conosco mesmo e com o Pai Celestial. Na carta aos Romanos, Paulo diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6,4. E esse andar em novidade de vida, amados, implica nisso. Os 6 degraus: detestar o mal, apegar-se ao bem, amar cordialmente uns aos outros, não sermos remissos, mas sermos zelosos para as coisas do Senhor, ser fervorosos em espírito e servir ao Senhor com alegria. E quando a gente conseguir abrir nossa mente para começar a absorver tudo isso aqui, amados, verdadeiramente nós vamos ser semelhantes a Deus, nós vamos ser exemplo na igreja, por onde a gente pôr a planta dos nossos pés, e nós vamos ser o espelho dos fiéis. Amém? Que Deus abençoe vocês, assim como me abençoou também. E vamos, irmãos, encorajar uns aos outros a estar estudando essa lição. Essa lição, ela nos traz um bojo de conhecimentos e de coisas que é para o resto da nossa vida. Vamos nos preparar, porque o reino do Senhor já chegou para nós. E se não formos aperfeiçoados, nós não vamos conseguir estar lá no dia final do Senhor. Eu encerro nesta manhã, amados, com essa chamada. Encorajo a você a buscar a cada dia a santificação, a leitura da palavra e estar a cada dia desprendido daquilo que acorrenta a tua alma, daquilo que te prende, daquilo que não deixa você caminhar gradativamente para os braços do Pai. E eu termino aqui clamando a Deus para que eu e você possamos um dia olhar para o Senhor e contemplar a sua face e ver Ele como Ele é, face a face, né? Que Deus abençoe, um grande abraço, um bom domingo e vamos avançar. Deus abençoe a todos.